Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março. Estamos começando o nosso clima na semana. Antes de mais nada, digo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias, um vídeo novo para vocês. Todas as segundas-feiras eu estou com o Marco Antônio dos Santos, gravando este clima na semana, sempre especial para você, com a indicação do que deve ocorrer com o clima nas principais regiões do Brasil e pelo mundo afora nesta semana. Entre em safras.com.br e conheça a plataforma de safras. Todas as informações do agronegócio estão lá. Você pode pedir uma demonstração gratuita. Dando então um bom dia para o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. E aí, Marco, tudo bem? Muito bem, bom dia, Alessandro, bom dia a todos aí. Muito bem, né? Tirando a chuva diária que tá caindo aqui na região centro-norte do Brasil, cara, o resto tá tudo muito bem, né? É. Bom, a grande notícia de hoje, nesse começo da semana, que na verdade já foi colocada na semana passada, mas foi embora, Laninha, hein? Laninha se despediu, deu tchau, tchau, enfim, né? Então, Ficou aí um bom tempo, várias temporadas aí, né? Incomodando, ah, trazendo problemas, mas enfim, foi-se, né? Marco, foi-se, né? Os relatórios já sinalizam o fim da laninha, né? Já praticamente, mas o que o produtor, principalmente o produtor gaúcho, tem que saber que não é no estralar dos dedos que a laninha vai embora. Mesmo os modelos, né, mesmo, né, os institutos de meteorologias americanos, europeus e australianos já sinalizando o término da laninha, o, a atmosfera ainda em alguns momentos vão ainda continuar sobre isso, porque queira ou não queira, o Oceano Pacífico em sua extensão leste ainda está um pouco mais frio e continua ainda trazendo chuvas um pouco mais irregulares nesse mês de março para o Rio Grande do Sul. Essa semana há previsões de chuvas para o Rio Grande do Sul, para o norte da Argentina, para o Uruguai, mas mais na faixa mais leste, ou desculpa, na faixa mais oeste do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, onde você está agora, dificilmente terá chuvas generalizadas. Pode acontecer uma ou outra pancada de chuva? Pode, eu até acho que vai acontecer, mas aquela chuva mais generalizada vai acontecer mais na faixa oeste do Rio Grande nessa semana. No entanto, se não chove tanto para o sul, a grande preocupação continua sendo a região central e norte do Brasil, em especial ali a região do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Pará e toda uma Pitobá, que ao longo dessas duas próximas semanas, tanto essa semana agora, da semana do dia 13, quanto a semana do dia 20, serão marcadas por chuvas mais regulares e até mesmo períodos de invernada. Então, muito cuidado, você que está nos assistindo agora, dessas regiões mais norte do Brasil, porque há previsões de chuvas diárias e até mesmo invernadas, o que pode trazer problemas para a colheita da soja, plantio para quem ainda está fazendo o plantio de lavouras de segunda safra, bem como também a realização dos tratos culturais. Então, muita atenção de olho nas previsões agora essa semana para essa região mais norte do Brasil. Como eu disse, a região mais sul e partes do sudeste ainda continuam com chuvas frequentes, diárias em alguns casos, mas sempre na forma de pancadas. Não há perspectivas de invernadas nessa metade mais leste e sul do Brasil. dá para marcar isso ah, como vai ser visto ao longo dessa segunda metade de março, esse padrão aí, Marco, Sim, sim, eu acho que essa segunda quinzena de março tem muito essa cara. Lógico que a última semana ali, depois do dia 24, 25 de março, as chuvas retornam de fato para o Rio Grande. E aí, como eu disse no meu alerta hoje, a gente vai ter essa gangorra. Ora, chuvas mais, uma semana chuvas mais no sul, outras semanas mais no norte, depois volta para o sul, depois volta para o norte, mas há uma tendência de que pelo menos até meados de abril, até entre o dia 15 e 20 de abril, tenhamos chuvas boas no Brasil. Isso vai favorecer
o desenvolvimento das lavouras de segunda safra, isso nas regiões do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, né, que são os grandes produtores, principais players das lavouras de segunda safra, mas o fato é que a, o, esse ano tudo está sinalizando que seja um ano úmido por conta do fim da laninha e essa tendência de aquecimento das águas do Pacífico. Só o fato das águas do Pacífico começarem num processo de aquecimento, ainda está cedo para falar se vem ou não o El Niño de fato. Ah, mas Marco, né, Alessandro? Pode estar muita gente falando, mas falaram que tem 60, 70% de chances de formar o Ninho. Tá, mas que intensidade? Como estará o Atlântico? Isso tudo tem como eu posso falar, tem uma influência direta no regime de chuvas e temperaturas. Então, o que dá para falar é o seguinte: para os próximos 24 meses, teremos um novo padrão de chuvas no Brasil. Há uma perspectiva de chuvas um pouco melhores no sul do que na região norte? Sim, mas ainda temos que ver pra, outros parâmetros para ver se realmente teremos um El Niño clássico aí na safra 23, 24. Vamos acompanhando, não dá para a gente, Exatamente. o produtor sempre tem a sua ansiedade justificada, né? Mas a gente tem que Sim, lógico. tratar isso aí com cuidado, muita Sim, parcimônia, e esse é o nosso trabalho. Marco, eu vou exatamente. compartilhar a tela aqui, a gente comenta por cima Certo. sobre duas coisas. Primeiro, eu vou botar a evolução da colheita da soja, né? E depois a evolução do plantio do milho safrinha, já que a gente está falando de segunda safra também. Certo. Colocando aqui, então. Tá na tela para ti aí, Marco, tá vendo aí? Sim, Soja, então vamos lá. Esse levantamento semanal de safras e mercados, estou na plataforma de safras, entre em safras.com.br, tem tudo lá. Aí nós temos que no Brasil, até 10 de março, 48,9% da colheita realizada, né? Em praticamente relação 50, metade a da colheita isso, tá finalizada, né? chegamos na metade, o que dentro da média de 5 anos é um padrão normal. Ali na Sim, última coluna temos 50,6. E em relação ao ano passado, sim, que tem um atraso aí que estava mais rápido no ano passado, que era 60,5%. O que te exatamente. chama a atenção dessa evolução da colheita, Marco? Nada assim, ó, a evolução está mais ou menos dentro, está atrasada em algumas regiões, né? Quando a gente olha aí alguns estados em particular, né? Se você pegar aí Paraná, o ano passado estava em 50, 60%, esse ano está em 30%, né? Você pega Mato Grosso do Sul, o ano passado era 80, esse é 40, né? Ou seja, um grande players, Goiás, já estava quase indo para o finalmente agora, só está com 70, né? Minas, a mesma coisa. Então, assim, o que mais me chama atenção realmente é o atraso em players, alguns estados realmente produtores, é, e por conta das chuvas diárias. Então, isso já traz, apesar de estar sendo. Ninguém está reclamando da produtividade nesses locais, pelo contrário, está todo mundo só falando que a produtividade estão ótimas. Mas o atraso tem realmente comprometido aí, e aí está comprometendo o milho safrinha, né? Se você colocar aí, que eu tenho Vou, certeza que você vai pôr na sequência aí a já, evolução do plantio, já vou isso me fazer isso chama agora. Deixa eu parar aqui a a colheita compartilhamento, da mas isso soja. me chama, Alessandro, muito mais atenção, porque nós já estamos, enquanto você vai pondo aí, eu vou falando, porque nós estamos no dia 13 de maio, praticamente já no 13 de meio de março. março, né? Bem no meio de março, e tem muito milho ainda para ser plantado em várias regiões. E Temos aí na milhos tela, plantados, e no milhos meio da, plantados, e uhum, né? E no meio da tela a gente tem ali Centro-Sul, tá? sim, Até com 10, 74%, 74%. 75%, né? 75%, vamos dar uma arredondada aí, Isso. 75% contra 40% do Mapitobá, mas o que me chama a atenção, olha Minas. No ano passado, quando tudo estava correndo relativamente bem, estava com metade da safra de milho plantada, agora nós só estamos com um Vi- quarto da safra 25, plantada, praticamente. 25%.
E plantios daqui para frente correm um risco gigantesco. É isso que é meu medo. Porque os plantios agora, dia 15 de março, vamos colocar a mandato média aqui, dia 15 de março, né? Você vai precisar de muita chuva no dia 15 de maio. E será que vai ter essa chuva? Será que vai chover na segunda quinzena de maio, né? Pra... Eu acho que não. Então, assim, esses milhos correm um certo risco, né? Você pega aí Mato Grosso do Sul com 70% de milho. Então, sim, já e esses percentuais me assustam muito. Por quê? Mesmo que chova bem, algo que eu não. O Mato Grosso do Sul ainda pode ser, Paraná ainda pode ser, como, né, foi o ano passado, mas Minas Gerais, São Paulo, Goiás, né, Mato Grosso está bem mais adiantado, Mato Grosso aí já está com 100% plantado praticamente, né, então isso já me deixa mais tranquilo, porque só o Mato Grosso é 50% da produção de milho no Brasil, né, milho segunda safra. Então isso já me deixa um pouco mais menos preocupado, mas o restante me deixa preocupado, porque mesmo que as condições climáticas sejam excepcionais, milhos plantados agora já tem uma produtividade menor por conta de fotoperíodo, por conta de muitas coisas. Então, né, isso me deixa realmente preocupado. Olha o Paraná também. Você está falando 55, 56%, mas é metade, né? Tem mais metade do milho que vai ser Sim, plantado. E aí entramos também no risco de geada. Eu não estou falando que vai ter geada, mas geadas em maio, final de maio, início de junho, caso venha ocorrer, não sei se vai ocorrer ou não, porque está muito longe para falar disso, mas já corre um risco gigantesco, certo? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que colocar no nosso radar, Alessandro, daqui para frente, para ir monitorando, para ir informando de fato os nossos clientes, nossos telespectadores aqui, né, nossos ouvintes. Por quê? Começa a entrar um risco. Será que a safra de milho será tão grande assim, com esse é. plantio tão gigante dentro do mês de março? O Não sei. que a gente tem comentado, né? Safras coloca sempre isso nos seus relatórios, com o Paulo Munari, e por enquanto, ok. Por enquanto, ok. Também concordo com você. Não, Mas realmente o risco aumenta. Isso aí você tem que ser não, dito, né? não dá para. Hoje, dia 13 de março, eu falo que é uma safra cheia, por tudo que está acontecendo. Agora, que há um risco muito maior por conta desses percentuais de área, de área a ser plantada, eu acho que entra. Então, o risco aumenta cada dia que passa, isso não tenha dúvida. Para o E, o- sul, e, com problemas de frio, e para o norte, com seca, né? Então, temos que ficar de olho. e, Marco, só deixa eu tirar o compartilhamento. Então, para a gente arredondar essa questão, né, do final da laninha, a característica geral, no resumo, no frigir dos ovos, né, do padrão climático que deve se estabelecer com o final do Laninha, é essas chuvas mais regulares até chegar aquele período que interrompe agora mais para o inverno no Sim, centro-norte, digamos assim, sim. e É, um pouco mais vai continuar essas assim, pancadas eu acho mais assim para que, o sul. Alessandro, se eu puder fazer um resumo rápido, Isso, vamos lá. um resumão, né? Uma ata do que a gente conversou até agora, é o fato de término da laninha agora, isso faz com que as chuvas não cortem cedo. Ponto. Então, a gente não vai ver um corte prematuro das chuvas já no final de março e início de abril, como nós vimos nos últimos 2 anos. Ponto. As chuvas devem se estender. Muito? Não, mas devem se estender. E com o término da laninha, isso para as regiões centrais do Brasil. Então, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, as chuvas devem, Rondônia, Tocantins, Minas, tudo para cima, né, essa metade sudeste, centro-oeste, as chuvas não cortam cedo. Ponto. Para o sul, englobando Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, deve ser um outono e inverno muito semelhante com o que foi ano passado. Chuvas frequentes e tudo mais. Diminui o risco de geadas precoces, isso é um bom sinal, mas joga ali para o inverno. Ou seja, já final de maio e junho, quando a atmosfera já começa a ter um clima mais próximo ao inverno, porque o inverno começa no dia 20 de junho, né? Então, esse finalzinho de maio e junho já tem cara de inverno. Então,
nada impede de você ter entradas de massa de ar polar. Se vão ser intensas ou não, a gente não sabe, mas corre-se um risco. Ponto. E o fato de estar terminando a laninha e o Oceano Pacífico entrando num processo de aquecimento, isso vai fazer com que, de uma forma geral, o Brasil tenha um ano mais úmido, ou seja, um outono e um inverno com chuvas. Lógico, vai depender muito da região, depende muito da localidade geográfica, mas podemos ter aí chuvas um pouco mais recorrentes, como é o caso que eu estava falando para o pessoal do café e da cana-de-açúcar, que podemos ter chuvas em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ou seja, lógico, vai ser chuvarada? Não. Pode ser que junho venha uma chuva, julho venha uma chuva, agosto, duas chuvas, né? Sabe? Mas isso faz com que o período seco não seja prolongado. Ponto. E será que isso não pode gerar, no caso do café aí, aquela abertura adiante aí daquelas floradas precoces? Pode, pode, e a gente está conversando com o pessoal de café sobre isso, que o risco esse ano, como você não vai ter um período bem definido de estresse hídrico, que o café precisa desses 60, 90 dias de estresse hídrico agora no meio do ano, para ter um amadurecimento normal da florada, né, dos botões florais, isso pode fazer com que você tenha três, quatro florados, como já aconteceu no passado, quando você tem um outono e inverno úmido. Isso pode acontecer. Isso, aí você jogaria o problema não para 23, para a colheita de 23, mas você jogaria o problema para a colheita de 24, porque aí você teria uma qualidade inferior por conta de ter dentro da mesma planta grãos em diferentes estágios de maturação. Vamos monitorar isso. Por falar em monitorar, Marco, para a gente encerrar o nosso papo, a gente vai começar a falar mais agora dos Dos Estados americanos, Unidos, dos Estados Unidos. exatamente. Então, eu queria que tu, ah, Eu vou dar um spoiler. semana que vem a gente vai falar bem mais sobre isso. Mas o É, que dá para dizer agora? vou dar um pequeno spoiler do que nós vamos falar na semana que vem, para você já ficar atento. Tudo está caminhando para que os Estados Unidos tenham uma safra, um clima muito bom, por conta do fim da laninha, tá? Um clima muito bom. O único senão pode ser chuvas um pouco mais regulares ali entre abril e maio, bem no início do plantio, entre é, milho e soja, que pode fazer com que, mesma coisa que está acontecendo com as chuvas agora, né? Chovendo bem, atrapalhando nossa colheita e plantio, a mesma coisa pode acontecer lá com eles em abril e maio. Então, ficar de olho que isso pode atrasar um pouco o plantio. Mas vamos comentar tudo isso com mais detalhes, com mais ênfase, na segunda-feira que vem. Excelente, Marco. Esse nosso clima na semana ficou um pouquinho mais extenso, mas se justifica. Ficamos, foi 3 anos de laninha, né? Ficamos 3 anos quase falando só disso e nas influências. Então, quando terminou, a gente também tem que falar um pouquinho mais sobre isso Sim. e foi bacana, Marco. Muito obrigado. Uma boa semana para ti, uma boa semana a todos. Eu que agradeço, uma boa semana a todos e não percam na segunda-feira que vem nosso bate-papo de novo e nossas atualizações climáticas aqui em safras.com.br. Isso, vamos falar um pouco mais sobre Estados Unidos também. Valeu, Marco. Abraço aí.